mais um vídeo cheio de conteúdos aqui pra vocês, gente. Acabou de sair agora na Folha de São Paulo uma das melhores notícias para os aposentados e para os pensionistas, tá, gente? Olha, soltou-se então sobre a revisão da vida toda, tá? Que era um tema que vem debatendo aí bastante dúvidas, né, e também bastante opiniões sobre aí de qual seria a votação. Aliás, já foi feita uma votação antiga, mas infelizmente foi anulada e agora estamos aí com uma nova retomada da revisão da vida toda, tá, gente? Então, isso vai interferir bastante na vida dos aposentados, principalmente os aposentados que pegam essa revisão, né? Pode ser dinheiro aí no seu bolso e pode melhorar claramente aí a sua vida, gente. Então, é bastante coisa que vai influenciar para vocês e eu tô trazendo no vídeo de hoje aqui todas essas informações aqui, ó, desde o início até o fim, publicados já no jornal, gente. Aqui, ó, como eu disse para vocês, matéria hoje acabou de sair no jornal, na Folha de São Paulo, que eu tô trazendo para vocês aqui, e a gente vai conversar sobre ela e vai entender tudo certinho sobre como que essa matéria está funcionando, qual foram as alterações e principalmente o que isso tem a ver aqui com o viés político também, tá? Vamos lá que a gente vai ler e vamos discutindo aqui então nesse contexto. Mas antes de eu começar aqui, já deixa o like, já compartilha, já se inscrevam e já vai deixando aí o like no canal e também, além disso, o seu comentário, porque importa bastante aqui pra gente, tá? Ó, julgamento da revisão da vida toda do INSS deve ter retomada aí pelo STF, tá, gente? Então, uma notícia ótima, tá? Incluindo aí a nova pauta, ou seja, também com a nova ministra, né, que é a ministra Rosa. Tá, gente, o julgamento da revisão da vida toda pelo INSS, ou seja, o Instituto Nacional do Seguro Social, deve ser tomado pelo STF, Supremo Tribunal Federal, após o ministro Cássio Nunes Mendes liberar aí recursos extraordinários que discute o caso, né? Ou seja, ele estava aí fora da votação, depois ele quis entrar nessa votação, acabou anulando a votação que já estava quase totalmente certa, e agora, com a nova votação que está sendo programada, a gente não tem uma ideia de como será essa pauta para os idosos, se será favorável ou não. Mas é isso, né? Teve outros ministros também que acabaram entrando, né? Vários fatores que acabou influenciando para que seja votado novamente, tá? O tema deverá entrar na pauta do órgão a qualquer momento, tá? Mas a decisão, inclusive, aí será pela ministra Rosa, tá? Presidente da Corte. A revisão da vida toda, né, é uma ação judicial na qual os aposentados devem aí ter todas as suas contribuições do INSS, inclusive as realizadas na criação aí do real, ou seja, antes de 1994. Sendo assim, né, ou seja, considerando os cálculos da média salarial para aumentar então o seu benefício. Como eu disse, muito importante para os aposentados isso, principalmente para quem contribuiu antes de 1994, tá? Porque acaba influenciando muito na sua aposentadoria, você pode aumentar ela milhares de vezes aí e simplesmente só com o julgamento que está na mão dos ministros, tá? O processo chegou então a ser julgado em plenário virtual em março de 2022, tá? E estava simplesmente favorável, mas ocorreu algumas outras coisas e teve que anular aquele voto. Depois de ficar parado por cerca de um ano a revisão da vida toda, tá? Nas ocasiões, os 11 ministros apresentaram aí seus votos de 6 a favor a 5 contra, tá? Mas o pedido de entrada do Cássio Nunes Marques, minutos antes do prazo final, interrompeu o julgamento e anulou ele, como eu disse. Gente, olha o que eu trago aqui de importante, ó. A manobra, então, de Nunes Marques, contrário, né, ao tema, seria que o caso fosse julgado novamente. Dessa vez, o plenário físico teria que ser, então. Então, ele falou que não deveria ser literalmente julgado aí pelo plenário virtual e que aquela votação não estava certa, que poderia ter outros fatores influenciando. E teria que ser no físico, literalmente para os ministros, né, votarem então esse caso e simplesmente decidirem aí qual seria e que não seria feito, né, gente? Então seria recomeçado tudo do zero, né? Seria feita então uma votação nova, né, um novo regulamento aí pelo ministro André Mendonça também, substituindo, né, o Marcos Aurélio, ou seja, revalorizando aí, né, também e revotando a revisão da vida toda, tá? Marcos Aurélio já está aposentado e voltou a favor então dessa revisão da vida toda, tá? Em junho, porém, né, a nova decisão do STF trouxe mudanças aí, gente, e ou seja, interferindo. Ou seja, eles disseram simplesmente que o voto do ministro teria que ser mantido, ou seja,
simplesmente, mesmo o ministro estando já aposentado e não fazendo mais parte daquela série de ministros ou os ministros que estão no STF, né, ele estaria contando o voto dele, tá, gente? Então, ajudando por esse julgamento, tá? E intermédio aí do Supremo Tribunal, né, afetou então a revisão da vida toda para os outros processos. Nesse caso, então, o voto do ministro Marco Aurélio foi então mantido, tá, né? E aí vem a questão do que pode acontecer ou o que não pode acontecer com a revisão da vida toda. De acordo com a ministra Rosa, deve marcar ele um novo julgamento físico plenário do STF, como um outro pedido de destaque em revisão a uma ação que já está constituída, né, em plenário presencial, tá, gente? Nesse caso, segue-se então com o voto do ministro Marco Aurélio e do André Mendonça, que não estará votando, tá, gente? Então será anulado. Olha, tem influências, sim, influências extremamente ruins nisso, tá? Extremamente boas também, porque depois, como foi prorrogado muito essa votação, gente, simplesmente trocou-se de governo, entre outros fatores políticos, mesmo a gente sabendo que o STF tem que ser imparcial, né? Às vezes acaba se vendendo por um lado, depois colocando para o outro, né? No final a gente não tem ao certo o que seria, né? Qual seria então a real escolhas que eles iriam fazer, né? No caso. Aí vai depender bastante também das políticas públicas, porque eu garanto para vocês, essa revisão, embora já esteja aí querendo ser votada novamente, eu acho que esse final de ano não tem como ela sair. Eu acho que lá para o início do ano que vem ela talvez possa ser votada, né, gente? Mas não é nada físico, não é nada concreto para trazer para vocês a data certa, porque eles nem divulgaram a data aqui na Folha de São Paulo e nem os ministros sabem qual será a data, mas a previsão é que seja retomada depois de quase 2 anos de espera, né, que a gente vê que a revisão da vida toda vem sendo para ser julgada, tá? Mas é a questão, qualquer novidade, qualquer notícia nova que tiver aí, a gente vai trazer para vocês aqui para sempre ajudar vocês aqui com essas informações, tá? Ou seja, vocês precisam saber bastante sobre isso, porque é algo que vai afetar no dinheiro de vocês, vai afetar na vida de vocês. E nesse canal a gente traz isso para todos aqui. Então, já deixa o like, já compartilha e deixa sua dúvida aí na descrição, nos comentários e fala qual o tema que vocês querem, tá, gente? Sempre trago uns temas aqui pra gente poder falando, lendo as notícias, explicando pra vocês. Um beijo e logo a gente tá de volta com mais conteúdo.